Deus abençoe a sua palavra nessa noite. Então, como nós falamos, nós iniciamos no domingo passado, principalmente os versículos 18 ao 19, sobre a descrição de Jesus para essa igreja e também o caráter ou os pontos positivos dessa igreja. É muito importante para nós prosseguirmos o que nós veremos nessa noite, termos uma breve recapitulação daquilo que vimos sobre a descrição de Jesus e, ao mesmo tempo, os elogios que Jesus faz a essa igreja. Primeira coisa, verso 18, Filho de Deus. Isso significa o seu reinado messiânico e, ao mesmo tempo, a sua divindade. Olhos como chama de fogo tem como foco a onisciência perfeita de Jesus. Pés semelhantes ao bronze polido destaca a sua pureza incomparável. Jesus tem olhos como chama de fogo e esses olhos são purificadores porque os seus pés são firmes como bronze polido. Então o versículo 18 reflete o guerreiro divino, Jesus Cristo. Ele é o guerreiro messiânico, filho de Davi, exaltado, que vê tudo e o seu julgamento é iminente. Sobre os elogios, 4 características. O amor dessa igreja estava tanto amando a Deus como o próximo. A força motora dos membros da igreja era o amor, por isso, tudo indica, ele aparece em primeiro lugar. A fé desses irmãos, fidelidade, confiança em Deus, uma vida em obediência. O serviço é destacado. Essa igreja servia principalmente as necessidades uns dos outros, além de outras necessidades que a igreja, naquele contexto, precisava, pois o termo serviço é diaconia, significando o serviço geral. Quando nós temos a necessidade de servirmos, nós iremos fazer isso para a glória do Senhor. E a perseverança. Esses irmãos confiavam em Deus, muitos crentes aqui, em meio a circunstâncias difíceis. Diante de tudo isso, João afirma que esses irmãos estavam crescendo. As tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Não apenas eles estavam conservando essas qualidades internas e externas, mas eles estavam amadurecendo, crescendo a cada dia para a glória do Senhor, tanto em quantidade como também em qualidade. E hoje nós veremos os versículos 20 ao 23 sobre as fraquezas dessa igreja, as queixas de Jesus ou a sua crítica severa. Não era uma queixa pequena, mas uma crítica bastante poderosa acerca de muitos aqui sobre a tolerância de uma falsa profetisa em seu meio, onde fica claro que Jesus a chama ao arrependimento, porém ela se recusa a se arrepender, e também os seus filhos se recusam, e Jesus julgará por conta da sua santa e poderosa justiça. Então, as fraquezas dessa igreja, versículos 20 ao 23. O verso de número 20 inicia ou introduz o início das fraquezas dessa igreja. Na expressão, quando é colocada perante nós, tenho, porém, contra ti. Então perceba que Jesus, pela sua onisciência, ele se opõe àqueles que estão pecando contra ele, e essa oposição é individual, julgadora e poderosa. Eu, o próprio Cristo, tenho algo contra ti, ou contra vocês, o Filho de Deus, tem algo. Ele vai expor para nós o que é isso. O texto continua e nos afirma o tolerares que essa mulher Jezabel. Então, o pecado, tenho, porém, contra ti, é a tolerância. Aqui está o pecado. A tolerância desses irmãos, ou de muitas pessoas aqui, onde eles estavam deixando esta mulher introduzir o ensino falso na igreja perante os seus relacionamentos. E o ponto dessa tolerância não é a tolerância em si, mas é uma tolerância que não era sadia. Não havia uma tolerância sadia. Por quê?
porque o pecado estava sendo colocado diante desse falso ensino e muitos não estavam fazendo aquilo que lhes cabia como crentes, como o povo de Deus perante os seus relacionamentos. E ela é identificada, como nós vemos aqui, pelo nome Jezabel. Tudo indica que esse nome não era o seu nome verdadeiro. Ela não se chamava pessoalmente de Jezabel, mas aqui é um apelido, no sentido de que o que ela estava praticando era semelhante àquilo que a famosa Jezabel do Antigo Testamento praticou. Aquilo que ela estava fazendo se assemelhava muito a Jezabel, que se casou com Acabe e impôs de forma violenta a idolatria, o falso culto diante do contexto de Israel. Veja, por exemplo, 1 Reis, texto muito importante que introduz essa percepção do rei Acabe. O rei Acabe, ele reinou no Reino do Norte e, biblicamente falando, ele foi um dos piores, ou quem sabe o pior rei do Reino do Norte, por conta daquilo que ele fez com os profetas, da sua submissão a essa mulher Jezabel, onde ela introduziu tudo aquilo, o paganismo no Reino do Norte, foi algo trágico para o povo de Israel. Capítulo 16 de 1 Reis, nós temos aqui sendo colocado perante nós o reinado de Acabe, o seu casamento com Jezabel, começando principalmente no versículo de número 30. 1 Reis, capítulo 16, versículo de número 30. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor. Uma expressão que aparece para todos os reis do Reino do Norte. Eles fizeram sempre aquilo que era mal perante o Senhor. Os reis também do Sul, muitos deles foram ímpios, alguns conseguiram pela providência divina serem fiéis, mas poucos. Mas no Reino do Norte, ninguém fez aquilo que era bom perante o Senhor, apenas aquilo que era mal perante ao Senhor. Mas é interessante que, diante da expressão o que era mal perante o Senhor, nós temos uma continuação bastante interessante. Mais do que todos os que foram antes dele. Então veja, aqui a impiedade que as Escrituras nos colocam diante do reinado de Acabe. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então, quando João introduz Jezabel, aquela profetisa, ele está qualificando ou dizendo que aquela mulher, que nós não sabemos o nome em Apocalipse, se assemelhava a essa Jezabel do Antigo Testamento, fomentando a idolatria, o culto falso para o povo de Deus, e essa mulher em Tiatira estava fazendo a mesma coisa. Então, nós temos essa relação, essa semelhança, muito parecido com a doutrina dos nicolaítas, que estavam semelhantemente à doutrina dos balaonitas, a doutrina de Balaão, seguindo o mesmo conselho, fazendo ou cometendo as mesmas práticas. Se você voltar para Apocalipse, nós temos a continuação sobre aquilo que Jesus nos fala das fraquezas da igreja, pois o texto nos afirma o seguinte: que a si mesma se declara profetiza. Então essa mulher estava declarando que ela estava recebendo revelações do próprio Deus. E como nós temos essa expressão profetiza, ou que ela recebia revelações do próprio Deus, tudo indica que ela era uma pessoa muito influente na igreja. Ela tinha muita influência por conta que ela estava dizendo que era uma profetisa. No Novo Testamento nós temos muitas profetisas, mulheres que Deus abençoou, no Antigo Testamento também, mas algumas profetisas no Novo Testamento aparecem diante da bênção que Deus estava fazendo perante a igreja, e essa mulher estava se colocando como uma pessoa que entregava revelações de Deus. Não somente ensine,
mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então essa era a revelação. Ela disse, ou ela dizia, que tinha essa revelação e que não tinha nenhum problema de essas pessoas estarem consumindo comidas sacrificadas aos ídolos, nos templos e etc., mas também a prostituição. Ela estava ensinando a imoralidade sexual e a idolatria, dizendo que isso não tinha problema, porque ela recebeu uma revelação de Deus. Nós temos aqui o mesmo problema que estava acontecendo em Pérgamo. Comidas sacrificadas aos ídolos e também a idolatria. Quem sabe ela fosse ou fazia parte do grupo dos nicolaítas. Um grupo que apareceu em Éfeso, Éfeso expulsou, apareceu em Pérgamo, Pérgamo tolerou, e em Tiatira eles ganharam mais força. Então, quem sabe essa mulher fosse ou fizesse parte do grupo dos nicolaítas, por conta da semelhança do ensino também na igreja em Pérgamo. Então, o ponto dessas profecias ou dessas revelações é a adaptação. A adaptação dos costumes pagãos com o cristianismo. E como nós falamos na pregação passada, em Tiatira, e a gente precisa entender esse contexto do porquê que estava acontecendo isso, porque quando a gente olha, e nós não temos aqui templos pagãos, comidas sacrificadas aos ídolos, a gente fica pensando, por que isso acontecia com crentes, se relacionando dessa forma, onde eles sabiam que isso não era de Deus. Como eu falei na pregação passada, em Tiatira, em Pérgamo e em outras cidades da Ásia Menor, nós tínhamos as famosas guildas comerciais, associações. No nosso contexto, os famosos sindicatos. Então, por exemplo, nós tínhamos a Associação ou Sindicato dos Trabalhadores de Bronze, o Sindicato dos Padeiros. Se você quisesse ser um empresário naquela época, fazer parte disso ou dessa associação, você tinha que ser, ou fazer parte dessa associação, mas tudo aquilo que era embutido naquele sindicato. E conta-nos a história que quando você fazia parte daqueles sindicatos, para você comprar, vender ou ser um grande empresário, você tinha que participar das festas pagãs. Então, era muito tentador para um crente naquele contexto, principalmente em Tiatira, ser empresário. E como eu falei na pregação passada, possivelmente se Lídia voltou para a igreja, ou voltou para a sua localidade em Tiatira, que ela era vendedora de púrpura, e como ela era uma grande empresária, possivelmente ela não foi mais empresária. Ela saiu completamente da relação com essas associações. Por quê? Porque para fazer parte, você tinha que ir para o templo, você tinha que fazer parte das festas, e tudo aquilo que estava embutido na ética, vamos dizer assim, dessas pessoas. E por isso que nós entendemos do porquê muitos crentes estavam participando por causa dessa tentação. Era um risco. Eu vou perder o meu emprego. Eu vou perder a minha renda. Lembra da pandemia? Se você não tivesse, você não poderia trabalhar. Ou você não poderia sair de casa. Algo parecido. Contextos diferentes, ok? Mas só para contextualizar esse princípio dessa tentação, da pressão da cultura em cima da igreja, ao ponto de nós percebermos que era tentador muitos crentes estarem ali relacionados, porque muitos tinham a fonte de vida dessas pessoas, era justamente esse empresariado, e por conta disso, essa mulher estava dizendo que não tinha problema nenhum. Não tinha problema você ser um grande empresário, você trabalhar e, ao mesmo tempo, você fazer parte dessas festas pagãs. Porque, junto com a doutrina dos nicolaítas, nós temos um proto-gnosticismo, possivelmente. Nós já conhecemos essa doutrina, sempre nós falamos, a questão da separação da matéria e do espírito, o corpo é mau, o espírito é bom. Então, possivelmente, ela estava dizendo, eu recebi revelações de Deus, e Deus está me dizendo que não tem problema nenhum vocês participarem dessas festas pagãs, porque o corpo não vale nada. O importante é o nosso espírito.
Deus só liga para a nossa natureza, o nosso espírito, a nossa adoração. Não tem nada a ver o que vocês fazem com o corpo de vocês. Vocês podem participar e vocês ainda estão agradando a Deus. Porque eu recebi revelações do Senhor. Então, a adaptação satânica. A adaptação satânica. Que mais à frente o texto vai dizer que são coisas profundas de Satanás. E contextualizando para os nossos dias hoje, esses dilemas éticos, muitas vezes, adentram em nossas famílias, em nossos corações. Por exemplo, para os jovens, em seu ambiente escolar, a adaptação satânica, deixa disso, deixa de besteira, é só uma festinha, vamos nos divertir, você é jovem, você precisa aproveitar a vida, Deus te perdoa, não tem problema você fazer essas coisas. A adaptação, por exemplo, no trabalho, nós estamos sendo pressionados a nós não termos uma ética correta no trabalho, o patrão chega, é só uma mentirinha, não tem problema, ninguém está vendo. Então veja que quando a gente contextualiza para os dias de hoje, a gente vê que é tentador quando a pressão da cultura vem sobre nós e a nossa ética, o evangelho, os dilemas vêm ao nosso coração, onde nós perguntamos, será se isso é correto mesmo? Será se Deus realmente, Ele aprova isso ou não? Por quê? Porque a dúvida se instala em nosso coração. Uma coisa é o pecado propriamente dito, outra coisa são as adaptações. E aí a gente sempre quer encaixar o politicamente correto, e Satanás se aproveita disso, por quê? Porque a nossa fé, o nosso testemunho, infelizmente, ele é defasado. Ele não é correto segundo a palavra do Senhor. Por isso que esse ensino, e não é à toa que ela se declarava profetiza, é sedutor. Muitos falsos profetas têm se colocado em nosso meio, dizendo que isso pode ser feito, que aquilo pode ser feito, que não tem problema aquilo outro. Por quê? Porque se colocam como pessoas de Deus. E o ensino dessas pessoas são muito sedutoras, e não é diferente aqui no contexto daqueles irmãos, essa falsa profetisa. Mas é muito interessante quando a gente continua o texto, porque a palavra de Deus nos diz que nessa sedução, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos. Essa expressão, no livro de Apocalipse, ela é fantástica. Porque os meus servos é um termo utilizado para os crentes. Por exemplo, capítulo 1. Capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Capítulo de número 19. Preste atenção. Essa expressão, meu servo, se aparece muito no livro de Apocalipse. E por que João ou Jesus coloca a relação do ensino dessa mulher com os servos de Jesus? Você vai entender logo mais. Capítulo 19, verso de número 2. O júbilo no céu. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Mas, quando a gente olha para a relação dessa mulher, os servos estão relacionados ao falso ensino. Ou seja, eles não estão fazendo a vontade de Deus. Os servos de Jesus devem fazer a vontade de Deus. Quando nós lemos Apocalipse, capítulo 13, o falso profeta, capítulo 18, a Babilônia, nós vemos que tudo isso é pela força de Satanás. Satanás está dando força ao falso profeta, ao anticristo, à falsa Babilônia, à falsa religiosidade que vai cair. Babilônia vai cair. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que João está nos dizendo que Jezabel é uma ferramenta de Satanás. Uma ferramenta de Satanás que está ganhando terreno na igreja. Aos meus servos. Os meus servos, infelizmente, não estão progredindo na fé cristã. Essas pessoas estão tolerando essa falsa profetisa. A igreja está sendo seduzida pelo pecado
E com essa relação da falsa profetisa e os meus servos, Jesus está nos dizendo o seguinte: quando nós toleramos o pecado, Satanás está ganhando força. O pecado está ganhando força. Poucos crentes na igreja de Tiatira estavam sendo fiéis. Por quê? Porque essa mulher vinha na força de Satanás. As coisas profundas de Satanás. Por isso a expressão meus servos está sendo colocada aqui. Mas o texto continua. Nós vemos as fraquezas, a tolerância ao pecado, mas nós vemos agora o julgamento dessa pessoa. O julgamento dessa mulher. Versículos 21 ao 23, e também os seus filhos são julgados por Jesus. Veja, o julgamento de Jezabel e dos seus seguidores. Versículo de número 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Essa palavra prostituição se refere à imoralidade, à idolatria, onde no Antigo Testamento, nós temos, quando o povo de Israel cometia idolatria, Deus considerava uma prostituição, porque Deus fez uma aliança com o seu povo, Ele casou com o seu povo. E a mesma coisa estava acontecendo aqui. Para Deus, tomarmos outros deuses, ou cometermos outros pecados, segundo aquilo que Ele não aprova, é nós cometermos prostituição, é nós cometermos imoralidade. Mas é muito interessante que Jesus nos diz que dê-lhe tempo para que se arrependesse. O castigo não foi imediato. Deus deu tempo. E Jesus aqui demonstra a sua graça, a sua misericórdia aos incrédulos. Algo que é muito enfatizado no livro de Apocalipse também. Porque nós temos o costume de olhar para a misericórdia de Deus apenas para os crentes, mas a misericórdia do Senhor também está para os descrentes, para que eles possam se arrepender. Veja o capítulo 9. Capítulo 9 de Apocalipse, a quinta trombeta. Nós temos aqui os selos, os flagelos, as trombetas, as taças, são os julgamentos de Deus. Quando Deus derrama os seus julgamentos, um dos intuitos de Deus é que muitos se arrependam. Mas veja a incredulidade dessas pessoas no capítulo 9, verso 20. Capítulo 9, verso de número 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinatos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus frutos. Capítulo 16, preste atenção, olha a misericórdia do Senhor para os ímpios. Deus buscando o arrependimento dos seres humanos. Capítulo 16, verso de número 9, o quarto flagelo. 16, 9. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, ao invés de eles olharem e disserem, misericórdia, Senhor, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Para lhe darem glória. Então, essa expressão, deu tempo para se arrepender, no livro de Apocalipse, é algo gracioso. Porque Deus chama tanto os crentes, como também os incrédulos ao arrependimento. Mas o que foi que aconteceu com essa mulher? A mesma coisa que aconteceu com essas pessoas que, diante do julgamento de Deus sobre a terra, não se arrependeram. A Bíblia nos diz que Jezabel, ela não se arrependeu do seu pecado. E o que foi que aconteceu? Jesus nos diz, já que você não quer se arrepender, eu vou lhe prostrar na cama. Eis que a prostro de cama. Essa expressão, Jesus está sendo irônico. Em que sentido? Como ela cometia a infidelidade na cama, o julgamento dela será na cama. Eu vou prostrar você na cama. Por quê? Porque a sua punição será de acordo com o crime.
ela sofrerá uma enfermidade permanente na cama, prostrada para sempre, até a sua morte. Já que ela utilizou o leito para a prostituição, Deus utilizará o leito de enfermidade para demonstrar o seu juízo. Seu leito de pecado se tornará em um leito de sofrimento. É isso que Jesus está dizendo. Os prazeres do pecado darão lugar aos prazeres, ou às dores, melhor dizendo, da aflição. Esta é a lei dos céus. A lei dos céus é que Jesus nos julga de acordo com aquilo que nós fazemos, de acordo com as nossas obras. E é muito interessante quando nós olhamos para Jezabel do Antigo Testamento, porque ela teve uma morte trágica. Também o rei Acabe. Porque em 1 Reis, capítulo 21, Nabote, que tinha uma vinha, a Bíblia nos diz que Acabe quis tomar posse dessa vinha. Mas Nabote era proprietário, ele não quis vender a vinha porque ele tinha uma relação, uma herança com seus pais. Eu não vou vender essa vinha é minha, Deus me deu. E Acabe cobiçou essa vinha. E o texto nos diz que Jezabel, mulher perversa, tramou uma falsa acusação de blasfêmia contra Nabote, levando a sua morte por apedrejamento. Mas Deus julgou tanto Acabe como Jezabel pelo seu crime. Eles derramaram o sangue de Nabote. E o capítulo de 1 Reis 21, 2 Reis 9, 36, vai nos dizer que os cães lamberam o sangue de Acabe. Por quê? Porque o julgamento foi de acordo com o seu crime. Os cães comeram a carne de Jezabel. Por causa da sua perversidade, eles tramaram algo com a vinha de Nabote. E Elias disse isso, profetizou, e aconteceu isso. Então, nessa semelhança, e aqui com o que Jesus está nos dizendo, meus irmãos, algo muito sério, mas Jesus é o reto juiz. Jesus, ele julga de acordo com as nossas ações, de acordo com as consequências que nós temos praticado. Ou seja, Jesus é o reto juiz, ele coloca ou ele julga de acordo com o nosso crime, de acordo com o nosso pecado. Mas o texto continua agora sobre essa oferta de arrependimento sendo estendida para os filhos de Jezabel. Bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Veja, esse adultério aqui, quando a gente olha a princípio, os que com ela adulteram, não está falando de um adultério literal. Não é um adultério literal. O adultério aqui são as idolatrias. Eles estão seguindo essa falsa profetisa. Porque a estreita ligação do verso 21 com o verso 22 nos direciona para isso. Ou seja, ela estava se prostituindo, cometendo idolatria, fazendo também essas pessoas, que aqui são os filhos de Jezabel. Os seus filhos, porque o verso 23 nos diz, matarei os seus filhos, ou seja, a família pecaminosa. Existia uma família pecaminosa dentro da igreja. Uma família que seguia uma falsa profetisa. E Jesus está dizendo, se vocês não se arrependerem, não somente eu vou prostrá-la na cama, mas eu vou também matar vocês. Se vocês não se arrependerem, vai chegar o dia, a grande angústia que ele coloca aqui, uma grande tribulação. Que grande tribulação é essa? Uma enfermidade ao ponto de eles serem mortos. Matarei os teus filhos, a morte chegará. Da mesma forma que chegou em Jezabel, vai também chegar em vocês. Se vocês não se arrependerem, a morte vai chegar. Meus irmãos, esses versículos é algo muito triste, porque uma família pecaminosa dentro da igreja estava incitando o falso ensino. E aqui nós aprendemos, meus irmãos, que muitos, infelizmente, sairão do nosso convívio. Muitos em nosso meio se entregarão ao pecado, não é algo diferente dessa igreja.
Muitos estavam seguindo essa falsa mulher, que é revelada aqui com muitos filhos, que estavam idolatrando e praticando coisas que não condizia com a palavra de Deus. Ou seja, nem todos vão abraçar a oferta do arrependimento. Isso é triste, mas o pecado, ele está diante das pessoas. Nem todos vão abraçar a oferta do arrependimento. Muitos irão se revelar e muitos sairão do nosso convívio e se entregarão ao pecado. Ou seja, os falsos mestres têm os seus filhos do mal. Os falsos mestres têm os seus filhos do mal. E é isso que está acontecendo aqui. Uma família pecaminosa, uma falsa profetisa, incitando prostituição na igreja, e os filhos dessa mulher, infelizmente, não estão ouvindo a voz do Senhor, a voz que busca o nosso arrependimento. Mas o mal nem sempre perdura. Jesus vai nos dizer que o seu julgamento chegará para também mostrar para toda a igreja que ele sonda mentes e corações. Ficará evidente para todas as igrejas. O julgamento não ficará oculto. Algo será revelado. Outras igrejas saberão, infelizmente, mas eles saberão para que eles possam se entristecer com isso. Que Jesus é aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Nós lemos nessa noite Atos capítulo 5. Ananias e Safira, eles quiseram a admiração da congregação, mas não estavam dispostos, infelizmente, a abrir mão de tudo. Eles mentiram para o Espírito Santo, eles mentiram para os apóstolos, e nós observamos nessa falsa aparência de piedade, que nós podemos simular a espiritualidade. Sim, nós podemos simular a espiritualidade. Isso é muito perigoso. Porque em Atos capítulo 4, verso 32, uma grande multidão creu em Jesus. E nessa multidão estava Ananias e Safira. Eles adentraram dentro da igreja. E eles estavam lá simulando espiritualidade. Entre essas coisas, nós temos uma grande oferta para oferecer à igreja. Mas eles mentiram ao Espírito Santo. Estavam envolvidos com o Espírito Santo. Vocês mentiram ao Espírito Santo. Safira tentou a bondade e a paciência de Deus, sabendo que seu esposo tinha morrido. Ao invés de ela se arrepender, ela disse: não, está aqui o dinheiro. Ou seja, ela ainda continuou na mentira. O pecado, meus irmãos, é algo trágico, ao ponto de não temermos o julgamento de Deus. Mas o texto nos diz que veio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Possa ser que nessa noite você não se preocupe com a sua espiritualidade, mas saiba de uma coisa: Deus se preocupa. Deus se preocupa com a espiritualidade de sua igreja. Muitas coisas que nós não sabemos, Deus, muitas vezes, Ele coloca os holofotes, para que muitos saibam, para que possamos temer o seu nome. A consequência do pecado de Ananias e Safira foi a morte. A morte. Meus irmãos, Deus se preocupa com a espiritualidade da igreja. Isso é algo muito sério. Deus pode a qualquer momento julgar, trazer tudo às claras. Por quê? Porque a sua bondade está todos os dias em nossa vida. Deus nos chamando ao arrependimento. Cada momento que você abre as Escrituras é o chamado de Deus para o arrependimento em sua vida. Cada momento que você vem para um culto como esse, é Deus lhe chamando para o arrependimento. É nós não nos esquecermos que Deus sonda mentes e corações. Jeremias capítulo 17, verso 30. Eu, Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Cristo, em sua onisciência, sabe exatamente como nos sentimos, o que pensamos, e a gente não deve nos esquecermos disso. Nessa noite, Jesus, Ele sabe o que nós estamos sentindo, passando,
desejando, vivendo. Ninguém pode enganar a Jesus. Mas, diante disso, do seu julgamento que está às portas, que é iminente, Ele nos dá tempo para nós se arrependermos. Cuidado, o julgamento pode vir e todos saberão de fato quem você é. Jesus está nos dizendo, todos saberão, e todas as igrejas saberão, porque o processo de disciplina precisa acontecer. Meus irmãos, muitas vezes nós não entendemos certas coisas que ficam no oculto, mas existem coisas que são reveladas, que Deus revela para o nosso bem. Muitas vezes a coisa está desajuntada para lá e para cá e a gente não sabe o que está acontecendo, mas uma coisa nós não devemos nos esquecermos, Deus é soberano. Jesus Cristo é soberano. E se algo foi revelado, nós precisamos aprender o que Cristo quer nos dizer. Qual é o processo de disciplina individual que cada um precisa ter com o Senhor? O processo de disciplina é a purificação de Cristo para a sua igreja. E para isso, muitas vezes, acontece algo triste, algo trágico, para o nosso bem. Não é para nós fuzilarmos uns aos outros, não é para nós matarmos uns aos outros, só quem tem a permissão, a autoridade para matar é Jesus. Não sou eu. O meu ponto é buscar a purificação da igreja, é estar diante da voz de Jesus, buscar a fé, a obediência, o serviço, o amor, porque Ele tem olhos como chama de fogo, a sua pureza é incomparável, os seus pés são firmes. Meus irmãos, muitas coisas são reveladas para o nosso bem, para o nosso bem, e nós precisamos aprender diante disso. Todas as igrejas saberão, todas as pessoas saberão, porque nós precisamos purificar a nossa vida. E essa purificação não é simplesmente uma purificação pontual. Essa igreja estava vivendo no pecado, ou seja, muitas coisas estavam acontecendo nos relacionamentos. Deus quer uma purificação não somente de um pecado específico, Deus quer uma purificação de relacionamentos quebrados de vários meses e vários anos. A purificação de Jesus é incomparável, porque Jesus de fato purifica as nossas vidas de maneira plena e completa. São olhos purificadores, é o raio laser de Jesus que quando nós olhamos, nós ficamos prostrados diante da sua pureza. Não devemos tolerar mais aquilo que Jesus já tem batido no seu coração há tanto tempo, daquilo que você tem que fazer diante da ação soberana de Jesus. Não postergue, não tolere, não acaricie o pecado, porque está prejudicando não somente a você, mas a igreja de Cristo. Todos saberão, toda a igreja, é o processo purificador de Jesus. Processo purificador de Jesus. Nós precisamos, meus irmãos, percebermos isso. Jesus está falando para todas as igrejas, para nós. Nos examinemos. O que Cristo nos ensina diante disso? Há tempo para o arrependimento. Há tempo para o arrependimento dos nossos corações. Algumas aplicações do que vimos até aqui. Primeira aplicação. Devemos ter cuidado com a permissividade moral. Permissividade moral. Essa igreja, conhecida por seu amor, muitos servos perderam a força. Muitos servos perderam a força do amor, por quê? Porque eles toleraram o mal. O amor de muitos havia se transformado em permissividade. Permissividade. Permitindo que essa falsa profetisa exercesse influência perniciosa em seu meio. Meus irmãos, nós que amamos a Deus ou queremos experimentar o amor de Deus e vimos hoje isso na manhã na EBD, o amor que obedece, o amor que guarda os mandamentos. E você que estava aqui na EBD, a palavra guardar significa você estar vigilante. Quem guarda os mandamentos é como um tesouro, que ele está preso a esse tesouro, ele fica, nada pode atrapalhar. Eu estou guardando o amor de Deus, por quê? Porque eu amo a Jesus.
Aquele que ama verdadeiramente, ele está sempre buscando a verdade, a ternura, a firmeza, a graça, a verdade. Então a tolerância não pode ser, de fato, meus irmãos, algo que nós devemos buscar, pensar ou deixar. Tolerância não pode ser confundida com amor. A tolerância, meus irmãos, não deve ser confundida. A tolerância pecaminosa não deve ser confundida com amor. Quem ama verdadeiramente, cuida, protege, exorta, faz tudo segundo o conselho de Jesus. O próprio Cristo que ama está julgando a igreja. Isso é amor, isso é purificador, isso é libertador. Por mais que doa, mas é o amor purificador de Jesus. Portanto, cresça no amor, e quando nós crescemos no amor, a permissividade moral não acontece. Não acontece. Segunda aplicação. O nosso compromisso é somente com Jesus. Somente com Jesus. Certa feita eu estava vendo um grande pregador e ele contou uma história muito interessante sobre uma determinada irmã, que ela estava comprometida com Jesus ao ponto de perder o seu próprio emprego por conta da sua fé em Jesus. Ela trabalhava em uma grande multinacional, uma empresa da Alemanha, uma empresa grande, uma empresa gigante. Ela era muito influente nessa empresa, uma jovem. E essa jovem conheceu um rapaz na igreja e ela entendeu que tinha que se casar. Mas na ética dessa empresa dizia que somente os solteiros poderiam trabalhar. Casados não poderiam trabalhar. Mas ela, olhando para a verdade de Jesus, ela pensou, eu vou seguir no plano de Deus para a minha vida e vou colocar minha carta de demissão. E a história nos diz que ela tinha uma carta de demissão em uma mão e a carta convite em outra mão. Chegou para o CEO da empresa, deu a carta convite para o seu casamento e, ao mesmo tempo, deu a carta de demissão para aquele gerente da empresa, dizendo, eu vou me casar e, por isso, eu preciso pedir demissão à empresa. A história nos diz que aquele grande CEO da empresa já tinha se antecipado e falou, você não vai sair da empresa, porque eu falei com os gerentes lá da Alemanha e eu consegui convencer eles para você ser casada e trabalhar em nossa empresa. E além disso, você vai subir de cargo. Porque dentro da empresa aqui tem muitos crentes ou pessoas que estão casadas escondidas para manter o emprego. Mas aquela irmã em Jesus, ela enfrentou tudo e ela nos mostra a importância de não importa o que aconteça, devemos ser luz aonde quer que nós estivermos. O compromisso, não devemos tolerar o pecado, não importa o que vai acontecer. O meu caráter é mais importante do que as minhas posses. O meu caráter vale mais do que tudo. A minha relação com Jesus vale mais do que tudo. O compromisso fiel, perseverante em Jesus. Terceira aplicação. Existe uma intolerância justa que provém das Escrituras. Porque para muitas coisas que nós pregamos é uma intolerância. Mas, meus irmãos, essa intolerância, que para muitos não provém das Escrituras, nós olhando para as Escrituras, é algo que nós devemos se comprometer com a mensagem do Evangelho. As bases da família, as bases da nossa fé, o mundo pode até dizer que isso é intolerante, mas as Escrituras é a verdade absoluta. Eu prefiro ficar com essa intolerância justa do que com a tolerância pecaminosa, o falso comprometimento. Precisamos, meus irmãos, morrer pela verdade das Escrituras. Não devemos temer os homens, mas apenas a Deus. Somente a Deus nós devemos temer de todo o nosso coração. Quarta aplicação. O julgamento é segundo as nossas obras, como nós falamos. Há uma necessidade muito honesta de nós mesmos com relação ao Senhor. Às vezes nós olhamos para a igreja, às vezes nós olhamos para a nossa vida e a gente não consegue entender certas coisas. Mas será se nós examinamos realmente a nossa vida na retrospectiva dos nossos anos como crentes, e será se nós não estamos recebendo o julgamento de Deus segundo os nossos atos? Você já pensou sobre isso?
sobre aquilo que você falou, pensou, incitou pessoas. Às vezes, meus irmãos, nós estamos nessa atitude religiosa, nessa questão apaixonante, e a gente não se compromete em analisarmos nós mesmos. Aquilo que nós falamos hoje pela manhã, Deus dá testes, o teste da obediência, o teste do amor. Quando eu olho para o teste, eu vejo como está a minha vida em Cristo, a certeza da minha salvação, se eu não obedeço a um teste negativo. Os testes são importantes, e o julgamento de Jesus é uma importância em que sentido? Para demonstrar como está o termômetro dos nossos corações e da igreja de Cristo. Muitas vezes nós estamos sofrendo as recompensas dos nossos pecados. Precisamos dizer isso porque o texto diz isso. Muitas vezes, ou nem todo sofrimento é por conta do pecado, mas muitas vezes, meus irmãos, uma igreja pode sofrer por muitos pecados de vários tempos que não foram tratados, e Deus coloca as claras para tratar, diante de uma bagunça santa, mas Deus está julgando. A punição de Jesus é justa. E a gente deve olhar para esse texto e dizer: bendito seja o Senhor, que a tua misericórdia nos ajude diante dessa situação. Porque Deus não faz acepção de pessoas, mas Jesus julga todos inteiramente com base naquilo que nós fazemos. Não é à toa que, se você olhar para Apocalipse, as obras são evidenciadas aqui. Versículo 22, mais uma vez: vou prostrar ela na cama, segundo as suas obras. Veja, no final: caso não se arrependam das obras, das suas ações. Veremos na próxima pregação, versículo de número 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Se você guardar as minhas obras, se você fizer diferente dos filhos de Jezabel, você terá promessas. Ou seja, Deus dá muita importância para as nossas ações. As nossas ações. Aquilo que nós pensamos, falamos, aquilo que nós evidenciamos em nosso cotidiano, no WhatsApp do dia a dia. O WhatsApp bomba, né? Os grupos bombam. E o que é que a gente tem conversado? O que é que a gente tem visto no Instagram? O que é que a gente tem meditado? O que é que a gente tem testificado da nossa fé? Meus irmãos, Jesus é justo. E muitas vezes nós estamos vivendo a consequência das nossas más ações. Isso é a pureza de Jesus. Portanto, cuide das suas obras. Cuide naquilo que você tem feito. Recompensas, positivo. Mais negativo, as punições de Jesus. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Sempre há uma bondade de Deus. E quando essa bondade chega no teto, quando ultrapassa a bondade ou a paciência de Deus, Jesus, ele julga a igreja. Quantas e quantas vezes Deus falou para você fazer algo, você não fez? E muitas vezes você está vivendo, ou nós estamos vivendo, as consequências das nossas más ações. Quinta e última aplicação. A oferta de misericórdia é estendida para cada um de nós nessa noite. A oferta de misericórdia é estendida para cada um de nós nessa noite. Vemos que a misericórdia de Deus, advertindo, instruindo cada pessoa antes de executar o seu juízo. Jesus concede tempo, espaço, para aqueles que estão envolvidos com o mal, para que eles se arrependam. Jesus não se alegra com a morte dos pecadores, como nos diz Ezequiel 18. Deus não se alegra com a morte dos ímpios, mas suplica pela sua revelação que essas pessoas se arrependam e vivam segundo o santo evangelho. Jesus está estendendo as suas mãos essa noite, nos convidando para abraçarmos o seu perdão. O perdão comunitário, o perdão segundo as Escrituras, onde muitas vezes nós estamos sobrecarregados, e quando nós vamos de maneira correta, confessando os nossos pecados a Jesus, Ele nos dá descanso para a nossa alma. Meu irmão, minha irmã, não despreze mais a misericórdia de Jesus em sua vida.
Não despreze mais. Não se recuse. Se afaste do mal. Deus espera. Deus, Ele está falando para nós essa noite, através da revelação de Cristo. Recebam a minha misericórdia. E se vocês recebem a minha misericórdia, ofereçam agora essa misericórdia uns aos outros. A minha misericórdia é gratuita. O meu perdão é completo. O meu evangelho é o poder de Deus para a salvação de vocês. Portanto, recebam e demonstrem uns para os outros. Não fuja mais da misericórdia do Senhor. Se encontre com a misericórdia do Senhor. Para muitos que estão fracos na fé, olhe para a misericórdia do Senhor. Para muitos que estão faltosos nos cultos de quarta-feira, nos domingos, Deus te chama para estar aqui olhando para a sua misericórdia, para crescer como crente. Não recuse o tempo de Deus para o arrependimento. É tempo de você se arrepender. É tempo de você buscar ao Senhor. Portanto, meus irmãos, que o Senhor nos conceda graça e misericórdia diante daquilo que nós já temos vivido, para que possamos ser restaurados pelo Senhor. Só há uma saída, não tem outra. Se arrependermos, obedecermos o Santo Evangelho, recebermos essa misericórdia, mas também oferecermos misericórdia, para que o Senhor nos abençoe e nos guarde.